Olá, amigos da família GAF. Aqui estamos para mais um momento de estudo e reflexão. E antes de iniciarmos este estudo, vamos retirar um momento de prece, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais esta oportunidade de encontro, que possamos preparar os nossos corações e mentes para as lições que aqui nos chegarão, que essas reflexões possam encontrar em nós o vaso de terra fértil onde essa semente possa frutificar, trazer para nós melhores entendimentos e assim melhores redirecionamentos de nossas rotas. Obrigado, Pai, por esta casa bendita, a fraternidade, que nos proporciona esses estudos e esses encontros, que possamos sempre ser gratos por todas as bênçãos que recebemos. Abençoe-nos e fortalece-nos para a caminhada hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim aqui estamos hoje para estudarmos um capítulo do livro Sol nas Almas. E o capítulo é o capítulo 21, cujo título é Estímulo. Psicografia de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. E este capítulo nos diz o seguinte: não condenar, não inculpar, não agravar os problemas de quem resvalou no caminho. Todos temos aprendido de Jesus sobre a tolerância. Todos refletimos no impositivo da compaixão. Ainda assim, se não é certo atirar a primeira pedra aos companheiros que tombam desgovernados, será justo negar apoio aos que se levantam? Urge fortalecer o bem onde o bem aparece. Quantas vezes o lidador capaz de produzir 1 milhão de horas em ação de benemerência cai exausto a meio da caminhada por lhe sonegarem alguns minutos de incentivo ao refazimento? Mães e pais, esposos e esposas, comumente isolados no conforto doméstico, suscetíveis de atingir até a longevidade em silencioso heroísmo, cedo se recolhem à enfermidade ou à desencarnação prematura, por não encontrarem no espaço estreito do lar, em anos a fio de labor e abnegação, uma frase ou um gesto só, aquecidos de reconhecimento e de amor, que os induzam a sofrer e a viver. Não te des a lisonja que desfigura o caráter de quem a propina e costuma envenenar a mente desprevenida naqueles que a recebem. Onde encontres a intenção nobre fazendo força para servir, cunha a frase espontânea de estímulo ao trabalho por moeda invisível de compreensão e de afeto, à maneira de adubo na árvore iniciante. Estrelas derramam raios de luz nas sombras da noite. Fios d'água formam deleitosos oásis balsamizando o deserto. Podes, igualmente, clarear o caminho dos que edificam estradas novas para o futuro e amenizar a sede de energia dos que jazem ameaçados pelo desânimo à frente dos empeços que enxameiam no mundo os alicerces das boas obras. Uma palavra de entendimento, um gesto de bênção para as criaturas que fazem o melhor de si para o bem dos outros. Um olhar generoso, uma prece furtiva, um aperto de mão. Frequentemente, o coroamento de todo um apostolado depende apenas disso. Se duvidas, observa o poder da gota de óleo quando é chamada a lubrificar a máquina seca. Bonito, né? Esse capítulo que André Luiz nos traz pelas mãos de Valdo Vieira nos remete a várias possibilidades de reflexões. E eu me pautei em algumas reflexões
tiradas do Evangelho segundo o Espiritismo, para compreender um pouco o que André Luiz quis nos dizer. Consideremos que todos nós, espíritos imperfeitos que somos, habitantes de um mundo de prova e expiação, não estamos ainda isentos de erros, de cometermos equívocos. Todos nós, eu disse. Portanto, a gente percebe o quanto todos nós estamos no mesmo barco, certo? No mesmo mundo, no mesmo, digamos, classe evolutiva, não é? Cada um no seu nível, no seu ritmo, mas a princípio todos imperfeitos ainda, exceto alguns que por vezes aparecem por aqui, trazendo, através de missões, trazendo-nos mensagens, consolo, enfim, luzes de toda ordem. Mas nós percebemos que quando nós entendemos a encarnação como uma oportunidade de passar através da vida corporal, podermos cumprir por meio de ações materiais os desígnios que Deus nos confia a cumprir, nós percebemos que a gente não está tão ruim assim, porque nós estamos sendo privilegiados por Deus, nosso Pai maior, de virmos e buscarmos nos, através dessas atividades que nós somos obrigados a exercer, e claro, ao fazê-las, incorrermos nos riscos dos erros pelas nossas próprias escolhas, mas nós estamos tendo a bendita oportunidade de assim nos refazermos. E Deus, ao nos oferecer esta oportunidade, como soberanamente justo que Ele também distribui tudo igualmente entre nós. Veja bem, Ele nos dá o mesmo ponto de partida, assim quando somos criados, nos dão as mesmas aptidões, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder. Aí que vem a lição de André Luiz, pois dentro desta gama de espíritos reencarnados, entre eles nós, em estado transitório, é claro, pois sabemos que a encarnação, a necessidade de encarnação para todos os espíritos é um estado provisório, mas dentro dessas tarefas que Deus nos impõe, Ele nos oferece uma oportunidade igual para todos nós. E cada um de nós, então, começa a dar seus passos de acordo com suas possibilidades e suas escolhas. Exemplo, pensemos num estudante, não é? Uma criança pequena, quando ela ingressa na sua idade escolar, quando ingressa na escola, em idade escolar, a criança pequena ela não ingressa já direto na faculdade, não é mesmo? Nós temos que passar por várias etapas, por várias classes, não é? O ensino ele é dividido em séries e a gente passa por essas séries, por essas classes, por essas etapas. E somente quando nós temos a condição de termos a maturidade necessária para assim sermos jovens adultos, nos tornamos profissionais, de acordo com aquilo que optamos estudar. Assim também é a nossa encarnação. Nós passamos por diversas classes, por diversas situações de aprendizado. E é claro que cada um de nós, dentro da nossa possibilidade, escolhemos como realizar essas atividades, que nada mais são do que nossas provas e expiações. Sendo assim, as vicissitudes que a vida expõe para nós, não é a vida que nos traz, é a gente quem faz com que elas aconteçam. Pois sabemos que, à luz da lei de causa e efeito, as mazelas que vivemos nada mais são do que o reflexo de uma causa. E porque Deus é bom e justo, a causa é justa também. Pasme. Poxa, como um sofrimento ter causa justa? Sim, pois se fui eu mesma quem escolhi, por exemplo, se na condição do estudante não estudar,
não me aplicar nos meus estudos e por isso ter que repetir a série ou ter que fazer novas provas, assim também é no meu processo evolutivo reencarnatório. Se eu escolho melhor, eu passo por um processo um pouco mais acelerado. No entanto, se eu escolho por malbaratar a minha encarnação e assim não seguir os caminhos mais adequados, pautados nas leis divinas, eu desacelero no meu avanço, digamos assim. Ou seja, as nossas vicissitudes, elas nada mais representam do que a consequência daquilo que eu mesma fiz, quer seja nesta vida, quer seja em vidas anteriores, não é? Na maioria das vezes, na própria vida a gente contrai mais débitos do que o que a gente trouxe. E isso corre por nossa conta, não é? Pois se nós percebemos que os males na Terra, eles revelam exatamente a consequência natural do nosso caráter e do nosso proceder, então cabe a nós, e somente a cada um de nós, decidirmos fazermos caminhos diferentes. E nós só conseguiremos trilhar um caminho com menos infortúnios quando também decidirmos por nos melhorarmos moralmente. Assim, fazemos uma introdução observando que a mensagem de André Luiz está fazendo um alerta para cada um de nós. Pois se, de acordo com a lei de sociedade, ninguém caminha sozinho, sempre estaremos acompanhados. Mas como somos espíritos, cada um na sua evolução, mesmo que de forma coletiva, cada um de nós caminha em seu ritmo, cada um de nós escolhe caminhar em um ritmo. Mas então, quando a gente resolve caminhar um pouco mais rápido, buscando acertar mais, fazer coisas melhores, moralmente falando, fazer mais o bem, e ao nosso lado tem um irmão que ainda está estagiando em escolhas nada boas, nada adequadas. Eu estou em uma situação de privilégio diante desse irmão que me possibilita, por exemplo, malbaratá-lo ou mesmo não ajudá-lo? Claro que não. Nós sempre temos a nossa parcela de contribuição até para o progresso do outro, pois o progresso ele se faz coletivamente. E nesse sentido, a gente começa a caminhar por alguns instrumentos que o Evangelho nos mostra, alguns caminhos que o Evangelho nos mostra, o Evangelho de Jesus nos mostra, para conseguirmos fazer isso, para conosco e para com o nosso próximo. Pois nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas e por vezes do nosso próximo, de acordo com a forma como encaramos a nossa vida aqui, nessa experiência corpórea, não é? E se nós observarmos o sofrimento por si só, no sentido do sofrimento que nos chega, ok que seja para quitarmos débitos, será que a forma como nós encaramos esse sofrimento faz diferença também para que possamos nos vermos melhores ao sairmos dele? E aí Jesus nos mostra o quanto é importante nós termos em nós a resignação. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. E os aflitos são ditosos, porque de alguma forma eles estão, mesmo que contra a sua vontade, quitando seus débitos, débitos anteriores, débitos atuais, enfim, suas dívidas para com Deus. E nesse sentido, a gente enxerga o quanto nós podemos aproveitar desses momentos mais difíceis e angustiantes para crescermos, não é? Pois através do bem sofrer, nós tiramos lições daquela situação de sofrimento, da prova, da expiação, e a partir daí nos melhorarmos moralmente, pois
o Evangelho nos diz que depois do labor virá o repouso. Se a gente for olhar pelo lado material, a gente sabe quanto é importante o repouso, nós precisamos do repouso. Até no mundo espiritual também existem os momentos de pausa, de repouso, de refazimento, né? Muito mais espiritual do que físico. Para nós, muito mais físico do que espiritual, essa é a verdade. Sendo que deveríamos nos dispor a nos refazermos espiritualmente todos os dias, nos preparando para o sono físico, para que não haja só o descanso do corpo, mas também o nosso refazimento espiritual para o dia que chega. E assim, quando olhamos essas diferentes caminhadas dos diferentes espíritos, daqueles que estão por perto de nós, a gente pensa, ok, eu estou me esforçando para fazer o meu melhor, mas eu observo do meu lado e eu vejo irmãos, um irmão, que teima ainda se distanciar de Deus, se distancia das suas leis, faz más escolhas, percorre caminhos difíceis e acaba trazendo para si muitas dificuldades, muitas provações. E aí, no Evangelho, a gente encontra uma parte que nos diz sobre se nós podemos pôr termo às provas do próximo. Ou seja, nós podemos evitar que o nosso próximo passe por expiações difíceis. Bom, como vimos, se nós aqui estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, é necessário que esse curso prossiga, para que a gente possa, primeiramente, quitar dívidas anteriores e, ao fazê-lo, nos melhorarmos cada vez um pouco mais, para sermos espíritos merecedores de habitarmos outros mundos. Mas então eu poderia dizer o seguinte, ok, então se o meu irmão está numa condição pior, tem que passar por isso, que passe, que se lasque, eu estou da minha parte fazendo o meu melhor. Será que esse é o caminho? Não, de forma alguma. Jesus veio e exemplificou sobre isto. Até porque Jesus não tinha nenhum débito para cumprir aqui. Ele veio e foi nos ensinar a cumprir os nossos. E mesmo assim, ele ainda ensinou tantas lições maravilhosas para nos mostrar o quanto nós podemos buscar sermos agentes pacificadores, que a gente pode ser instrumentos de auxílio àqueles mais necessitados, como André Luiz diz, né? Evitemos condenar, evitemos criticar aquele que resvala pelo caminho, que ao contrário nós possamos atenuar as provas do nosso irmão, que nós possamos ajudá-lo a fazê-las serem o mais proveitosas possível e assim fazer valer a pena aquele sofrimento pelo qual estão passando, né? E a gente sabe que a providência divina nos traz aqui para estarmos ao lado de alguém que precisa passar por dificuldades extremas, não para sermos instrumento de tortura, de suplício, de agravamento do sofrimento desses irmãos que carregam consigo culpas e dificuldades ao longo de suas existências. Mas Deus nos coloca ao lado de irmãos assim, em condições assim, para que sejamos bálsamos de consolação para ajudarmos a cicatrizar essas chagas das almas que carregam consigo. E assim, nós temos que observar o que o Pai Misericordioso nos oferece para que possamos assim tornar-nos instrumentos verdadeiros do teu amor diante dos nossos irmãos mais necessitados, tanto daqueles que estão caídos como daqueles que estão conseguindo se levantar um pouco e tentando seguir em frente, não é? E aí Deus nos coloca ao alcance de cada um para a gente suavizar os seus sofrimentos, através da consolação moral, do amparo material, de conselhos que podem ajudá-los a vencer essas provas com mais energia, paciência, resignação. Então Deus nos põe nas nossas mãos meios de fazermos com que esse sofrimento, se não consigamos cessá-lo, pelo menos que ele torne-se mais brando, mais leve, mais suave de ser vivido. E assim, podendo aos poucos conseguirmos substituir
o mal, o sofrimento pela paz, a paz do dever cumprido, a paz de uma etapa vencida. E que a gente possa, entre nós, irmãos de caminhada, nos ajudar mutuamente nas nossas respectivas provas e que nos tornemos então esses instrumentos apaziguadores. E quanto a nós, espíritas que nos debruçamos a estudarmos sobre essa doutrina maravilhosa, mais ainda, que possamos trazer para a nossa vida o ato de amor e devotamento diante do nosso próximo, buscando cada dia mais fazer cumprir as vontades de Deus em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, podendo buscando empregar os nossos esforços na maior da nossa possibilidade diante dessas dificuldades da vida, de cada um que por nós esteja. Então, que nós assim sejamos na terra, irmãos em fraternidade, buscando nos ajudar à luz da lei de amor e caridade. E para isto, nós podemos nos utilizar de tantas virtudes que Deus em nós deposita. A benevolência, uma delas, a bondade para com o próximo, para com o nosso semelhante, através da afabilidade, da doçura, do olhar, da escuta, de nos manifestarmos de forma amorosa diante do outro tão sofrido. Pois Jesus nos diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque também obterão misericórdia. Então, por vezes, a misericórdia que nos utilizamos através da brandura diante do nosso irmão, ela também se volta para nós através da misericórdia divina. E especialmente quando em situações em que o nosso irmão é o ofensor e nós o ofendido, que nós possamos exercitar a misericórdia do esquecimento, do perdão das ofensas, que nós possamos nos reconciliar com algum adversário enquanto estamos a caminho juntos, né? Pois nós sabemos que o sacrifício mais agradável a Deus é exatamente nos voltarmos para o nosso irmão e praticarmos, né, esta misericórdia, o perdão das ofensas. Aí sim, estaremos sendo agradáveis a Deus. Atitudes assim são atitudes próprias de almas elevadas e que nós ainda estamos a caminho de sermos. Mas quando a gente percebe que este é o caminho, que bom, a gente pensa, poxa, eu vou tentar exercitar isso. Talvez eu não consiga sempre, mas que a gente possa a cada dia nos distanciar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, buscarmos sermos indulgentes, né? E que a gente possa cada dia mais enxergar menos o mal no outro e avaliar o mal que existe em nós, né? A velha história da trave e do argueiro, que então, ao invés da gente apontar o erro do outro, que possamos avaliar os nossos próprios erros e observarmos onde eu preciso melhorar, onde eu posso melhorar e onde eu posso ajudar o meu irmão a se melhorar. Desta forma, estaremos exatamente exercitando a lei da caridade, da compaixão, da benevolência, da misericórdia, da indulgência. Caminhos que nos levam a nos aproximar cada vez mais de Deus e de suas leis morais, e nos distanciarmos cada vez mais do homem velho. E assim, André Luiz nos traz exemplos retirados da própria natureza, quando ele diz que as estrelas elas iluminam a sombra da noite, que o fio d'água ele também abastece o deserto. Então, que nós possamos pensar que exatamente que aquele pouco que nós temos pode ser muito se compartilhado com o outro, que por vezes ainda não enxergou essa grandeza nele. E ao mesmo tempo que por vezes na nossa pequenez, a gente enxerga algo no outro que nos acrescenta e também nos faz caminhar melhor, com menos tropeços, com menos erros, com mais acertos. Sendo assim, nós podemos entender que quando
assim pensamos e tentamos agir, nós estamos nos melhorando moralmente. E aí vem aquele alerta que nos diz que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral de quem censura. Ou seja, cuidemos de nós, cuidemos de nos melhorar moralmente, não para censurar o outro, porque na verdade quando nós melhoramos, a gente não quer mais censurar, a gente quer auxiliar, a gente quer ajudar. Deixemos o julgamento para Deus, e que é tão bondoso para com seus filhos, e que nem Ele tem o peso da mão sobre nós. E por que será que nós teremos diante dos nossos irmãos? Jamais. Então, que possamos nos utilizar de todos esses recursos que Deus deposita em nós, para assim caminharmos juntos, nos auxiliando e nos ajudando a fazer a caminhada da marcha do progresso, pois que ele não se dá de forma individual, somente em equipe. E Deus, em sua generosidade, em sua bondade, em sua extrema inteligência, fez exatamente desta forma. Não tem jeito de ser sozinho, tem que ser em equipe. E essa lição nos traz exatamente isso. André Luiz nos alerta o quanto nós temos que ajudar aqueles que mais necessitam. E de quebra, a gente acaba sendo ajudado por alguém e especialmente por nosso Pai Maior. Que possamos sustentar aqueles que estão mais fortes e que estão conseguindo começar a se levantar. Que possamos animar aqueles mais fracos diante da perseverança, diante da vontade que eles têm de querer melhorar-se, mostrando especialmente a bondade de Deus sobre cada um de nós, pois Deus, nosso Pai, não faz diferença entre nós. Ele não discrimina, pelo contrário, Ele ama a cada um na mesma proporção, dando o tempo de cada um para fazer a sua caminhada evolutiva até conseguir efetivamente o cume da montanha do progresso. E todos nós chegaremos lá. Como encerramento, relembro apenas algumas palavras da lição Estímulo de André Luiz, do livro Sol nas Almas. Não condenar, não inculpar, não agravar os problemas de quem resvalou pelo caminho. Fortalece o bem onde o bem aparece. Onde encontres a intenção nobre fazendo força para servir, cunha a frase espontânea de estímulo ao trabalho por moeda invisível de compreensão e de afeto, à maneira de adubo na árvore iniciante. Estrelas derramam raios de luz nas sombras da noite. Fios d'água formam deleitosos oásis balsamizando o deserto. E que assim possamos, irmãos, com os nossos corações agradecidos a Deus por podermos nos deleitar dessas lições trazidas pelos Espíritos amigos, nos fortalecermos a cada dia um pouco mais, buscando dar passos mais firmes e mais acertados, e que jamais deixemos para trás aqueles irmãos que por ora ainda caminham mais lentamente, se equivocando por estradas difíceis, trazendo para si tantas mazelas, que possamos ser unidos nesta caminhada, nos ajudarmos mutuamente, através da lei de amor e caridade, buscarmos através da misericórdia, da indulgência, da bondade, da afabilidade, da doçura, trazer conosco os irmãos que encontramos pela caminhada. E assim, na certeza de que jamais estamos sós, ao contrário, sempre muito amparados pela espiritualidade benfeitora, que possamos nos fortalecermos a cada dia um pouco mais e que possamos assim divulgar a mensagem do Cristo onde quer que estejamos, tornando-nos instrumentos de paz, de amor, onde quer que estejamos e com quem quer que estejamos.
esteja conosco, ó Pai bondoso, e que possamos também contigo estar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos, por mais este momento de estudo. Agradeço à fraternidade pela oportunidade, assim como a atenção de cada um de vocês. Fiquem na paz do Cristo. Até o próximo.